Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Nesse dia em que a liderança dos adolescentes, dos evangelizadores de adolescentes se reúne para se formar, para rezar, para reclamar, para chorar, para pedir a graça, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Jaine, eu sou missionária consagrada da comunidade Javenice. Estou aqui nessa comunidade há 9 anos, e desses 9 anos de comunidade, 7 eu sirvo na missão com os adolescentes, no grupo Revolução Adolescente, né? A gente prega, reza para eles, quando vê, dá 8 horas da manhã, estão jogando truco embaixo do sol, né? Lá no Santo Antônio, quem joga truco essa hora da manhã é os bêbados, os velhos, os cachaceiros, né? Mas é bom para a gente medir, né, o nível de conversão, né, que eles estão, oração pessoal. Muito bem. No dia de hoje, eu vou refletir com vocês a respeito das influências na vida dos adolescentes. É isso que nós vamos meditar e depois também partilhar nos cenáculos. Bom, de início, eu gostaria de definir esta palavra. O que significa influência? Influência, no latim, tem o significado de fluir para dentro. Então, ela é definida, a influência é definida como uma ação externa que, quando aplicada a um objeto, busca persuadi-lo, convencê-lo. Essa é a definição de influência. E veja, isso significa que influência é algo bom ou algo ruim? Depende, nós vamos ver mais para frente a respeito disso, mas influência é aquilo que nós somos. O ser humano, ele é altamente influenciável. Por que nós somos altamente influenciáveis? Porque eu e você não nascemos prontos. Veja, das criaturas existentes, a que nasce mais inacabada, mais necessitada de construção, é o ser humano. Um animalzinho, um cachorrinho, uma vaca, né, um bezerro, um coala, sei lá. Eles ficam muito pouco tempo com a família, né, com o papai, com a mamãe dele. Os filhotinhos, eles não ficam 25 anos, 30 anos na casa dos pais, né? Não ficam. 34 para alguns, né? Agora, o ser humano, ele, por justamente não nascer pronto, ele é muito dependente. E assim, nós, por conta disso, somos altamente influenciáveis. Para entender um pouco melhor isso, eu gostaria de levar a gente agora a entender também algo a respeito de Deus. Então, abra a sua Sagrada Escritura no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Nós, criaturas dotadas de uma alma infinita, o ser humano tem uma alma infinita, somos seres altamente influenciáveis. Agora, Deus, o Criador, ele não é influenciável como nós somos. Veja só, aqui em Êxodo, capítulo 3, no versículo 13, olha o que nós lemos. Moisés disse a Deus: mas se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que devo responder? Deus disse, eu sou aquele que sou. E acrescentou, assim responderás aos israelitas, eu sou, enviou-me a vós.
E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Um dos entendimentos que a nossa igreja traz para esta frase, né? Ou para essa resposta de Deus em que ele diz que ele é, eu sou, é o significado de que Deus, desde sempre e para sempre, nunca precisou e nem precisará de nada. Veja, Deus é acabado, ele é conhecido, ele é construído. Às vezes, ele manda um anjo, né? Um profeta, realizar alguma coisa, alguma criatura fazer algo, mas não porque ele tem necessidade de que façamos algo. É uma escolha dele. Deus já está pronto. Ele é perfeitíssimo, sem necessidade de nada. Por isso, Deus não pode ser influenciado. Veja, apesar desse entendimento às vezes parecer um pouco seco, né? Uma coisa assim, muito insensível, nossa, ele não pode ser influenciado, nós temos que entender que a palavra de Deus também define Deus como amor. Deus é amor. E justamente por ser amor e o amor ser generoso, ser caridoso, nós entendemos que ao rezar, nós não rezamos para influenciar Deus de alguma coisa. Nós oramos para participar da alegria de Deus. Deus quer que você participe da alegria dele. Por isso, ele deseja que nós falemos o que nós precisamos para ele, que nós supliquemos, que nós peçamos, mas não no sentido de tentar convencê-lo de alguma coisa. Deus não é influenciável, mas justamente por ser generoso, por ser amor, ele deixa a gente falar as coisas para ele, para nós ficarmos felizes junto com ele quando o bem acontece. Então, essa é a diferença. Irmãos, eu, você, nós somos altamente influenciáveis porque não somos Deus. Nós somos criaturas, nós não nascemos prontos. E veja, isto é maravilhoso. Ser influenciável é algo bom, porque é o que nos permite melhorar, é o que nos permite mudar. O que determina o bem ou o mal da influência é a qualidade do influenciador. Um exemplo. Bons pais, pais que são santos, que são maduros, vão influenciar a maturidade e a santidade de seus filhos. Quando a gente olha, por exemplo, a vida de Santa Teresinha, veja, Santa Teresinha só foi a Santa Teresinha porque teve os pais que teve também. É claro que temos ali a graça, a escolha de Deus, a predileção de Deus, mas ela foi ela justamente por ter tido a família que teve, recebeu influência dos seus pais que por acaso também são santos. Quem aqui dá aula, trabalha em escola, sabe muito bem disso. Às vezes tem um aluno lá problemático, e aí você chama os pais para conversar, você descobre por que é que o aluno é problemático. Então veja, a depender da qualidade do influenciador, é que a influência vai ser boa ou ruim. Mas ela, justamente, é o que nos provoca a mudanças. É o que nos faz, de fato, poder agir de modo diferente. O que é a oração, se não você se abrir à influência da graça? Rezar é isso. Quando você se confessa, quando você busca os sacramentos, a Eucaristia, a missa,
sua oração pessoal, o que é que você está fazendo? Você está se abrindo à influência da graça. E por isso mesmo, para que a gente consiga fazer as coisas na graça, nós precisamos estar comungando dela. Quando você para de ser constante à influência da graça, você fica na desgraça, né? Por isso os atos começam a ficar desordenados, etc. Então veja, Deus nos fez criaturas influenciáveis para que nós pudéssemos usar da nossa liberdade para amá-lo. Você pode escolher amar ou não amar a Deus. E à medida que você vai se abrindo à graça, à influência da graça, você vai sendo influenciado a ir respondendo sim, mas na sua liberdade. Não necessariamente porque você está sendo influenciado por algo que você vai já escolher aquele algo. Nós vamos entender isso melhor. Mas influência e liberdade são coisas juntas, são irmãs. Olhe, por exemplo, os regimes ditatoriais. Se você for pegar uma China, né, ou qualquer ditador que nós tenhamos aí no mundo, você vai ver que, à medida que vai se cerceando a liberdade, tirando a liberdade da população, uma das coisas que o ditador ou o governante começa a fazer é que ele vai cortando a influência. No Brasil, a gente está experimentando algo semelhante. Aqueles que são opositores a determinadas posições do governo, a determinadas ideologias, começam a ser calados, para que, de modo geral, a população só receba a influência de uma ideia. Então, todo regime ditatorial, todo regime que busca retirar a liberdade, começa a querer tirar também influências que eles consideram que não vão ser boas para aquela população, para aquele tipo de público. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque quando a gente olha para as influências ruins, a ideia que nós temos na nossa cabeça é, de certo modo, fazer como os ditadores. Retirar a liberdade, retirar a exposição por completo. Então, vamos ali pegar o celular, não vai ver televisão, não vai sair para a rua. Veja, de certa medida, isso pode sim gerar um resultado, né? Se você olhar para a China, por exemplo, eles não conhecem aquilo que o governo não quer que eles conheçam. Eles não veem aquilo que o governo não quer que eles vejam. Por isso, eles têm uma formatação de pensamento, de comportamento, de posição. E não sei, uma estratégia boa ou ruim a respeito de influências ruins, negativas. A gente vai meditar sobre isso. Mas o que está acontecendo hoje também que mais ou menos segue esse padrão? As pessoas ficam com medo das influências ruins do mundo para os seus filhos, para as suas crianças. E aí a alternativa única que alguns começam a abraçar é de se excluir. Então nós vamos morar lá na roça, isolar de todo mundo, nós vamos fazer homeschool, porque eu não quero que o meu filho tenha nenhum contato com alguma influência ruim. Para que ele não seja influenciado negativamente em nada. Mas olha, nós não conseguimos controlar o mundo. Você não consegue controlar o pecado dos outros. E muitas vezes não vai conseguir impedir que o mal entre na vida das pessoas que você ame, assim como a gente não consegue impedir que o mal entre na nossa vida. Assim, a coisa mais poderosa que nós podemos pensar de estratégia a fazer para que a gente não ceda às influências ruins, não ceda às influências do mal, é ter critérios que nos levem a escolher sempre pelo bem. Ok? Então, se blindar de todas as influências ruins é quase que uma estratégia impossível, porque nós não controlamos as circunstâncias. Mas dá para que a gente crie critérios que se tornem convicções para nós
e que vão nos impedindo de escolher o mal, de ceder pelo mal. Para entender melhor isso, eu gostaria que nós abríssemos no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus 4, versículo 1. Nós temos aqui, então, a passagem da tentação de Cristo no deserto. Versículo 1. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha que coisa, né? Jejuando 40 dias e 40 noites, teve fome. Né? Era de se esperar mesmo que tivesse. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Veja, aqui Jesus está sofrendo influência para fazer algo contra a vontade do Pai. Esta influência, né, que ele está recebendo ali de Satanás, é para que ele tome uma decisão, faça uma escolha com a liberdade que ele tem contra aquilo que Deus deseja. E veja, o que é que nós vamos ver agora no versículo 4? Jesus usa da sua liberdade para afirmar qual é o critério que ele usa para fazer as coisas. Qual é o critério que ele usa para escolher o bem? O que é que ele responde? Está escrito: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas como diria a Damares, Satanás é articulado, né? E aí a gente olha no versículo 5. Olha o que continua o enredo. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Com efeito está escrito: os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e nas mãos te carregarão para que não firas teu pé em alguma pedra. Olha a articulação do demônio, né? Jesus responde com a palavra de Deus, e aí Satanás usa de uma interpretação desordenada da palavra para tentar novamente influenciar Jesus a agir contra a vontade de Deus. Mas Jesus é o dono do bagulho louco, então ele respondeu também de modo claro para mostrar qual é a intenção do coração, entre aspas, de Satanás ao propor isso. Olha no versículo 7. Mas Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Veja, essa resposta de Jesus clarifica para nós qual era a intenção do inimigo de Deus ao usar desta palavra para tentar coagi-lo a algo. Veja, Jesus ele tem discernimento. Ele reafirma qual é o critério que ele usa para fazer as coisas que faz, trazendo a palavra de Deus como resposta para mostrar a intenção do coração do inimigo. Versículo 8. Aí Satanás já tenta, né, um pouco mais de intensidade ali na sua influência. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua riqueza. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares para me adorar. Jesus lhe disse: vai embora, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Veja, ele jogou um pouco mais pesado com Jesus aqui. Ele não tentou apenas
pelos ouvidos, falando coisas. Satanás tentou influenciar Jesus também pelos olhos. O levou para ver as riquezas, o mundo no alto do templo. E qual é a ação de Jesus? Diante de uma grande influência, o que ele fez? Afasta de mim, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Veja, Jesus não foi buscar a influência ruim, a tentação com as próprias mãos. Não, ela veio até Ele, permitido pelo Pai. Mas a resposta que Jesus dá aqui é a resposta que nós também devemos dar quando a tentação, a influência ruim for muito grande: afastar-se. Jesus manda Satanás se afastar porque ele sabia que quem permitiu a aproximação dele foi o Pai. Então o Pai o afastou e aí os anjos vieram e o alimentaram. Irmãos, o que eu quero dizer com essa explanação? Na evangelização dos adolescentes, para que eles resistam às influências do mundo, às influências do demônio e às influências que a nossa própria carne, que as nossas más inclinações provocam, é necessário que nós ofereçamos aos adolescentes critérios. Critérios que eles possam ouvir e ver, para que, diante da possibilidade de ceder ao mal, eles se decidam pelo bem. Nós não vamos conseguir blindar essas almas contra toda a influência do mal. Porque muitas vezes eles estão conosco uma vez por semana, 1h30. O restante do tempo eles estão sendo bombardeados por muitas influências ruins. E nós não vamos ter resultado se nós quisermos implantar um regime ditatorial de modo que eles fiquem só consumindo coisas boas, etc. Isso não é possível, eles não são nem filho da gente. E às vezes a influência ruim vem dos próprios pais, de dentro de casa. E nós não vamos conseguir arrancá-los disso. Mas, se nós oferecermos a eles critérios de discernimento que os levem a olhar para o bem e provocá-los a escolher o bem, nós vamos conseguir fazer com que eles cresçam em santidade, em graça e na vontade de Deus. Novamente, não é porque alguém está recebendo uma influência ruim que essa pessoa vai escolher o que é ruim. Não é porque você educou o seu filho certinho na igreja que isso vai lhe dar garantias de que ele não vai fazer merda, de que ele não vai pecar. Nós não temos esse nível de controle. Porque entre a influência e a ação existe a liberdade do indivíduo. Então, a nossa parte como evangelizadores, às vezes como pais, é fazer o que for possível para oferecer esses critérios, mas tendo consciência disso. Por mais que a nossa influência seja boa, isso não vai fazer com que nós tenhamos 100% de garantia que eles vão escolher o bem. Mas veja, se você não faz bem feito esse trabalho, tem mais chance deles escolherem o mal. Se você for olhar para a sua vida, você vai perceber como que essa coisa do critério funciona. Porque veja, desde a sua conversão, desde aquele momento em que você se decidiu por Cristo, você nunca mais sofreu nenhum pecado, nenhuma tentação, não sofreu nenhum problema, nenhuma doença? Não. O que aconteceu com a gente depois da nossa conversão? O mundo continuou sendo o mundo.
As pessoas ruins continuaram sendo ruins, aquelas que nós convivemos. Mas como os nossos critérios mudaram, na hora que vinha a tentação, na hora que vinha a influência do mal, a gente dizia o quê? Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Não é? Veja se não é assim com você. Aparece a tentação, aparece a provação. Você é influenciado ao mal. Mas como o seu critério é outro, você não cede. E se porventura você cede ao pecado, se porventura você cede à influência do mal, porque o seu critério é outro, o que nós fazemos após a queda? Levanta rápido. Vai confessar. Retoma o caminho. Essa é a solução possível. Por isso que quando às vezes a gente olha aquelas famílias católicas, né, do Instagram, vamos lá, né, fico numa bolha lá de exclusão, porque o mundo é pecado, né? E o comunismo e o marxismo, que não sei, que é a solução. Não é bem assim. Tem outros meios para que a gente consiga viver santamente, fazer a vontade de Deus, que não seja esse total abandono, né, das coisas daqui. Uma delas, então, é o critério. Que influência o adolescente recebe para o mal? Eu já mencionei. O mundo. O mundo é dividido em tudo que está no mundo. Netflix, WhatsApp, TikTok, Instagram, escola, pai, mãe, tudo. O pecado tocou tudo. O próprio demônio, nós não podemos esquecer disso. As tentações provocadas pelo inimigo de Deus. E as próprias más inclinações, que para o adolescente tem um agravante que se chama hormônio. Fogo no rabo, entendeu? Então, assim, essa contextualização é para você perceber o quão vulnerável eles são às influências. Gente, nós não podemos nos assustar quando os adolescentes pecam. Nós não podemos nos assustar quando eles começam a fazer burrada. Porque eles são, de fato, mais vulneráveis. O pecado dos outros não pode nos assustar. Tá bom, pecou, fez uma coisa errada. Como que eu vou ajudar ele a levantar agora? Seja uma influência de esperança. Porque se a gente fica descabelado, ele começa a usar droga, e começa a namorar, e começa a ter relação sexual. Ah, meu Deus! Não seja uma influência trágica para este adolescente quando ele estiver em desordem. Seja uma influência de esperança, de recomeço. Bom, diante dessas 3 influências ruins, que ferramentas nós temos para dar a eles os critérios para que escolham o bem? Que ferramentas nós temos? Porque veja, embora as coisas estejam bem difíceis, o Senhor não nos deixou desamparados. Ele também nos deu as ferramentas de combate, que são divididas em 3. A primeira ferramenta que nos ajuda a dar aos adolescentes critérios para que eles não cedam à influência do mal é a pregação. Quando nós olhamos aqui a resposta, a ação de Jesus quando está sendo tentado no deserto, Jesus responde à influência de Satanás com a palavra. O demônio joga uma interpretação desordenada dessa mesma palavra. Aí Jesus usa também da palavra de Deus para revelar qual era a intenção do coração dele, do inimigo ao falar aquilo. Então, a nossa pregação para os adolescentes, do amor de Deus, do pecado, da salvação, da comunidade, por vezes ela precisa ser uma pregação bastante prática. Não pode ser uma coisa muito abstrata, assim, não, Deus ama você. Nós precisamos dar pontos práticos. Veja, Deus ama você.
Por isso você não precisa ficar desesperado porque ninguém curtiu sua foto. Porque você é bebê ainda. Deus ama você. Veja, Deus te deu um lugar, a comunidade. Você não precisa ficar louco se o povo da escola começar a zoar você porque você é católico. Não precisa querer esganar o seu professor quando ele começar a falar mal da igreja. Você tem um lugar onde você escuta a verdade. Estude, aprende a argumentar, se for possível. Então, a nossa pregação, ela tem que traduzir na prática o que Deus quer que o adolescente seja e faça. Porque o mundo fica o tempo todo influenciando ele para que ele seja e faça alguma coisa contrária ao Evangelho. E aí nós temos que ser bastante práticos. Graças a Deus nós temos agora uma apostila que tem os temas, né, de pregação no grupo. Então tá lá o tema lá do enamorar-se, do deixar-se enamorar lá. Seja prático. Se tu quer namorar, tu não vai namorar no escuro, meu irmão. Tu não vai pôr a mão ali, entendeu? Tu vai ir para sorveteria. Se você vai ir para o cinema, você vai para o cinema de dia. Tua mãe vai buscar você na porta. Bem prático. Certo? Isso é dar critérios a eles de escolha, de decisão. Agora, a segunda ferramenta, que é o batismo no Espírito. Irmãos, para mostrarmos a força dessa experiência existencial, quero que nós recordemos a experiência da conversão de Paulo, de São Paulo. Nós sabemos como ele era e como ele ficou depois desta experiência. A extraordinária mudança que ele teve. Só que, do contexto todo da história de conversão de São Paulo, eu quero destacar uma pequena parte que está lá em Atos, no capítulo 9, versículo 17. Atos 9, versículo 17. Então Ananias saiu, entrou na sua casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois, alimentou-se e recuperou as suas forças. O maior critério que existe e que faz com que alguém consiga resistir às influências exteriores é o critério interior. Ou são aqueles critérios que brotam diretamente do interior da pessoa. E é isso que o batismo no Espírito nos dá, irmãos. Há critérios que você consegue alcançar pela razão, pela inteligência, por estudar. Mas há um tipo de critério que supera a razão. Veja, alguns irmãos nós conhecemos que nunca escutaram uma pregação sobre pornografia, que nunca escutaram uma pregação sobre drogas, que nunca escutaram uma pregação sobre mentira, mas quando a pessoa foi batizada no Espírito Santo, ela largou tudo isso, sem que ninguém precisasse dizer para ela que ela tinha que largar essas coisas. Pessoas que adulteravam, que traíam, e escutaram uma pregação que, sei lá, falava do amor de Deus.
tiveram uma experiência com esse amor e pararam de adulterar. Por quê? Porque surgiu pela graça um critério interior tão forte pelo bem, que ninguém precisou falar para ela, ó, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Por isso que os nossos grupos, os nossos encontros têm que realmente favorecer a experiência do batismo no Espírito. Porque ele ultrapassa a razão. Veja, qual é o remédio que fez as escamas dos olhos de Paulo caírem? O Espírito Santo. Ananias impôs as mãos, pediu para ele que ele ficasse cheio do Espírito Santo, e aí ele passou a enxergar as coisas claramente. O que ajudou Saulo, veja, depois, a concluir a sua vida. E ele conclui a sua vida no martírio. Foi este início. O início da conversão de Saulo o provocou a ir escolhendo por Cristo, dia após dia. Mas aqui eu quero entrar também no que foi acontecendo depois, para a gente entender que o batismo no Espírito Santo inicia. E o ajudou a chegar até o fim. Mas ele precisou de mais ferramentas, de mais auxílios, que foi o convívio com os irmãos. Depois da conversão, Paulo não saiu sozinho fazendo missão por aí. Não, ele foi conviver com os irmãos. E foi ser corrigido pelos irmãos. E foi ser ensinado pelos irmãos. E assim, a gente chega à terceira ferramenta que ajuda os adolescentes a ter critérios para não cederem às influências do mal. Você. A sua vida. Porque depois que Paulo converte, ele foi conviver com pessoas que também tinham a mesma experiência que ele. Por quê? Porque esse critério interior não era suficiente? Bom, ele é necessário, mas nós vamos precisar estar alimentando aquilo que interiormente experimentamos. Nós vamos precisar fazer um processo de aperfeiçoamento. Então, mesmo que você tenha adolescentes lá que já são líderes, adolescentes que você vê que já têm experiência de Deus, nós precisamos continuar acompanhando eles, de modo que eles entrem em contato com a nossa vida. A sua vida é uma influência, ou é uma ferramenta de influência da graça a este adolescente. Pode parecer, irmãos, que eles não prestam atenção na gente. Mas os adolescentes observam, sim. A sua vida na rede social. Mas eles observam, eles sentem, eles veem como você os vê, o que você sente por eles. Se lembra assim na escola? Quando a gente tinha um professor que era legal, veja, a gente ia olhando para ele e ia se interessando. Um professor legal, ele começa, legal no sentido, às vezes ruim, né? Porque tem professor que começa a fazer graça, enfim, e os alunos gostam dele só por isso. Mas aquele professor que os alunos gostam, ele desperta interesse. Os alunos querem conversar com ele, querem saber da vida dele. Às vezes começa a abrir a própria vida para este professor. Então, eles conhecem a gente, eles olham para nós. E, às vezes, nós vamos ter que abrir um pouco da nossa vida para eles, para que isso também, esta abertura, propicie a eles uma experiência com Deus. Não que você vai ter que ficar descarregando os seus problemas, aquilo que está acontecendo na sua vida, completamente a estas almas. Mas, de certo modo, é necessário que nós tenhamos, veja, um laço de amizade com estes jovens, com estes adolescentes. Mesmo que a idade seja muito diferente, mesmo que eles fiquem gostando de jogar truco e você assim, né?
É preciso ter um laço de amizade, porque a nossa vida é uma ferramenta de influência. Quando você olha os influencers do Instagram, que são aquelas pessoas que, né, postam conteúdo, coisas para marcas, o que provoca engajamento nos seguidores diante do influencer? Quando ele começa a partilhar da vida dele, da rotina. Poxa, a Virgínia deu um avião para o Zé Felipe. Ah, não sei quem lá foi comer no restaurante e postou uma foto. Ah, e ela começa a reclamar de não sei o quê. Os influencers, todos os dias, eles estão mostrando parte da vida deles. E isso gera engajamento, de modo que na hora que eles precisam divulgar um produto, divulgar um curso, as pessoas aderem. Entende? Então, nós precisamos do grupo. Precisamos de missão, mas nós precisamos partilhar a vida também. Por isso, conviver, fazer um piquenique, ir comer uma pizza, jogar, para que eles comecem a partilhar da nossa vida. E aí, eu entro na parte final desta colocação. Gostaria que, para encerrar, a gente se atentasse ao que tem mais nos influenciado. Por quê? À medida que você olhar para aquilo que vai influenciando você, você vai percebendo, tendo feeling, encontrando os meios, encontrando as ações que é possível que você faça diante da influência que as pessoas que nós precisamos evangelizar estão recebendo. Então, é um exercício que você vai olhar para aquilo que você está recebendo de influência, para lhe ajudar a ter o que fazer, o que responder diante das influências que as almas que nós evangelizamos recebem. Por isso, o que eu quero que vocês façam agora? Você vai tirar aí uma folha do seu caderno, da onde você está fazendo anotações. Porque nós vamos fazer um exercício que se chama Assembleia de Vozes. Alguém já ouviu falar sobre isso? Hã? Vozes. Esquizofrenia. Esse exercício ele tem vários objetivos, a depender de como você queira usá-lo. Mas aqui a gente vai visualizar o que é que nós estamos recebendo de influência. Para você ver como que está sendo a aplicação dos critérios na sua vida. Os critérios da vontade de Deus, os critérios que o levam para o bem. Ok? Muito bem. Nós vamos dividir essa folha em alguns grupos. O primeiro grupo, que é o título que eu quero que você coloque aí nessa folha, é família. Escreva esse título aí, família. O que é que você vai escrever nesse grupo? Você vai escrever os nomes das pessoas da sua família que mais conhecem você. Quem são as pessoas da sua família que mais conhecem os seus sentimentos, a sua história, os seus defeitos, suas qualidades? Já pode escrever.
O nome das pessoas que mais te conhecem. Da sua família. Ok? Agora, olhando ainda para a sua família, você vai escrever o nome daquelas pessoas que você mais admira. Pode ser um tio, um primo, não só o seu pai, a sua mãe, todos, de modo geral, da sua família, que você mais admira as qualidades, as virtudes, o estilo de vida, talvez a vida profissional, o casamento, a vida pessoal. Se for alguém que já faleceu também, você pode colocar o nome. Quem são as pessoas da sua família que você mais admira a personalidade, a história de vida? Ok? Muito bem. Agora a gente vai para o próximo grupo, que é igreja/comunidade. Pode, Lara. O que é isso? Que pergunta que é essa, Lara? Lara, que quadrado. Não. O que você vai colocar nesse grupo? Você vai olhar para a sua vida de comunidade, para a sua vida de igreja, e vai colocar o nome das pessoas que mais te conhecem deste grupo. Quem são as pessoas da comunidade que mais conhecem você? Quem são as pessoas da igreja que mais te conhecem? Conhece seus defeitos, seu coração, seus sentimentos. Eu? Até babei. Até babei aqui. Ok? Nossa, gente, a comunidade tá louca. Às vezes você tá sentada aí do lado. Aquela pessoa que você mais partilha, que quando tem os BO você corre atrás. Certo? Muito bem. Agora você vai olhar para a comunidade, primeiro para a comunidade, e vai escrever o nome das pessoas da comunidade que você mais admira. Se for repetir, pode repetir. De modo geral. Geral. Tanto de conhecer de modo geral, quanto de admirar de modo geral. Que você admira o que fala, a postura, a santidade, admira o que faz. Que? Irmã, sem divisão na comunidade, por favor. Já está acabando essa profecia do demolidor, chega. Não pode ter essa divisão. Isso daí é coisa do Lutero. Você tira essa coisa da sua cabeça, irmã. Não, ele que é desse jeito. É, o Guilherme vai rezar para você daqui a pouco. Certo? E agora, que isso? Ô, louco. Depois que você fizer das pessoas da comunidade que você mais admira, você expande isso para a igreja. Quem são as pessoas da igreja? Não é para pôr santo agora, certo? Pessoas que ainda estão vivendo, morreu ainda não.
que você mais admira? Tem que estar vivo, da igreja. Pregadores. Pregadores, às vezes é um sacerdote, é um cantor. Coroinha. Isso, pessoas da igreja. Ai, credo. Pode ser protestante. Às vezes não está na cabeça, né, de Cristo, está no braço, no pé, pode pôr. Certo? Pregadores, sacerdotes, religiosos. Amém? Ô, gente. O negócio da morte vai chegar daqui a pouco. A Josi gosta muito, né, Josi? Quando eu falo coisas de morte. Ô, irmão, mas eu acabei de falar que pode ser padre. Pode, não, pode ser, entendi. Músico. Quem cozinha na igreja. Amém? Vamos lá, gente. O que foi? Quê? Tá? Próximo grupo. O título desse grupo é Escola/Trabalho. Põe aí. Escola/Trabalho. Você vai colocar quem são as pessoas que estudam com você, que trabalham com você, que mais te conhecem. Nome das pessoas. Que estudam com você, que trabalham com você, que mais te conhecem. Quem que mais conhece da sua vida aí? Às vezes é da mesma área, se você trabalha sozinho, mas pode ser que você converse com alguém que seja da mesma área, certo? Ok? E agora nesse grupo de trabalho/escola, você vai colocar quem são as pessoas que talvez têm a mesma profissão que você, ou que estão lá na escola junto com você, na faculdade junto com você, que você mais admira. Não precisa necessariamente conhecer essa pessoa, certo? Por exemplo, você é advogada, né? Quem que é da área do direito que você mais admira? Às vezes um professor, profissional. Quem são as pessoas da mesma área que você admira, ou que trabalham com você, que estudam com você, que você mais admira? Ok? Ô, Guilherme, você é Timóteo. Você não trabalha nem estuda, você põe qual é o vagabundo que você mais admira. Qual é o jogador de truco das 8 horas da manhã que você mais admira? Né? Amém? Aleluia? Muito bem. O próximo grupo tem o título de distantes. Distantes.
O que você vai colocar nesse grupo dos distantes? Quem que é aquela pessoa lá do YouTube, lá do Instagram, talvez um artista, sei lá, um filósofo, um político, que você mais admira? Então, é alguém que não te conhece, que às vezes você só conhece pelo YouTube, pelo Instagram, mas que você admira o que fala, admira o que faz. Às vezes é um artista, uma celebridade. Quem é João Lucas? Sem ser da igreja, João Lucas. Já falei o grupo da igreja. Distantes. Não pode ser da igreja. Esse aqui dos distantes não é uma pessoa da igreja. Pode ser que ela fale coisas de Deus, certo? Pode. Se for alguém distante da igreja, você coloca essa pessoa no grupo da igreja, certo? Mas distantes são pessoas assim de outras áreas. Às vezes é um político, às vezes é um professor, um filósofo, um psicólogo, um psiquiatra. Não tem mais ninguém. Ok? Amém? Ô, Guilherme, você tem TDAH, velho? Não é possível. Coisa fácil dessa. Não é possível. Trazer um vivance para você. Último grupo, beleza? Ok? Amém? O último grupo tem o título de santos. Esse é o título. Quem são os santos que você tem devoção, que você conhece a história, que você tem admiração? Escreve aí o nome dos santos que você gosta. Ok? Você que já terminou, dá uma olhada aí se você não quer acrescentar alguém. Se pensou em outras pessoas. Se ficou com alguma dúvida em algum grupo. Amém? Muito bom. Pode ser beato também, né? Bom, eu vou dar a explicação, entre aspas, clínica disso e depois o que vocês vão fazer no cenáculo depois dessa pregação. O que vocês têm em mãos? Vocês têm em mãos a assembleia de vozes de vocês. A ferramenta clínica desse exercício é o seguinte. Às vezes a gente fica muito preocupado com aquilo que os outros pensam de nós. A gente fica preocupado em agradar pessoas que às vezes nem nos conhecem e que às vezes a gente nem admira. Então, esse exercício ajuda você a selecionar quem são as pessoas cujo aquilo que pensam realmente importa para você. A base desse exercício é a frase de Santa Teresinha. Interessa o que Deus pensa de mim. Então, a voz que de fato tem que estar acima de todas as vozes é a voz de Deus. Ok? Então, quando você for criticado, às vezes até elogiado, você tem que colocar a crítica naquele filtro da verdade, primeiramente. Isso que fulano está dizendo a meu respeito, é verdade ou não é? Aí você considera.
Depois, se houver alguma dúvida, você usa dessa ferramenta da Assembleia de Vozes. Fulano que está dizendo isso, está ou não está na minha Assembleia de Vozes? Poxa, ele é alguém que eu admiro? É alguém que me conhece? Se não, a opinião dele a seu respeito e um tanto de esterco é a mesma coisa. Ok? Agora, o segundo objetivo desse exercício, que é o que eu quero que vocês partilhem. Aí estão as vozes das pessoas que exercem influência sobre você, em todas as áreas. Aquelas pessoas que mais te conhecem são aquelas pessoas que você mais abre a vida. Então, meio que você está aberto àquilo que a pessoa vai dizer ou não. E as pessoas que você admira também são aquelas que exercem certa influência sobre você. Porque você quer ter as virtudes que elas têm, porque aquilo que elas dizem você tenta aplicar na sua vida ou não, ok? Então nós vamos voltar para os nossos cenáculos agora. E você vai partilhar com os seus irmãos a respeito das pessoas que você admira. O que você admira nessas pessoas? Por que elas estão aí? Se vocês acharem que talvez o tempo não dê, pode ser que cada um escolha um grupo e fale, olha, eu quero falar do grupo da família. E aí você fala quem são as pessoas da sua família que você mais admira, as pessoas que você colocou, e o que você admira nessas pessoas. Acho que a gente pode fazer assim. Cada um dos cenáculos escolhe falar de um grupo, e aí você justifica por que você colocou essa pessoa, o que você admira nela. Ok? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.